Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. Nesta aula é um momento de revisão e avaliação. Então, vamos relembrar alguns assuntos que nós já estudamos e vamos aí fazer memória para que vocês possam realizar uma boa avaliação. Então, vamos à aula. Convido vocês agora a assistir a um vídeo, prestem bastante atenção na personagem, no texto que será apresentado e na sequência nós vamos discutir um pouco sobre esse texto. Então, ao vídeo. Máscaras contaminadas com Covid-19 são apreendidas? Meu Deus, que notícia é essa? Deixa eu ler essa notícia. Contaminados com Covid-19, mais de 2 toneladas de máscara foi apreendido pela Polícia Federal e Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em operação conjunta no domingo, 18 de dezembro. De acordo com o delegado João Tavares, as máscaras contaminadas seriam usadas para contaminar a população brasileira e causar uma nova onda de Covid. Fazem apenas 2 dias que recebemos a denúncia. Felizmente, conseguimos agir rápido. 1/3 delas causariam um grande estrago na sociedade brasileira. Mais de 100 mil pessoas poderiam morrer, afirmou João Tavares. Que horror! Tenho que mandar isso para todos os meus contatos. Temos que tomar cuidado para a pandemia não voltar. Então, vocês perceberam que a nossa personagem recebeu esta notícia com o título Máscaras contaminadas com Covid-19 são apreendidas. Observem que essa notícia já tem um título bem chamativo e um tanto questionável. Percebo que isso causa um certo impacto e já nos leva a refletir sobre uma questão. Será que essa notícia ela é verdadeira? Será que é verdade o que está escrito aqui? Então, você percebe logo de início, ao observar alguns elementos, de que esta notícia aqui, gente, ela é falsa. E quais são os indícios que nos levam a concluir que esta notícia é falsa? Então, observem que nós temos um site desconhecido quando observamos a notícia. Por mais que seja um site semelhante a um existente, nós percebemos que esse site é desconhecido e se você tenta abrir esse site, aí você percebe que não é algo muito confiável, ok? Outro ponto, conteúdo apelativo. Percebam que esse conteúdo causa impacto, chama atenção. Então, máscaras contaminadas com Covid-19 foram apreendidas. Observem que isso daí já é algo muito apelativo. Então, já é um indício de que esta notícia é falsa. Outro ponto também, notícia não divulgada em outros sites. Se você para um pouquinho e faz uma pesquisa rápida sobre o conteúdo dessa notícia, sobre esta notícia, você percebe que ela só foi noticiada neste site e você não encontra em outro. Então, isso já prova para a gente que a notícia é falsa. E um outro ponto também muito importante, erros gramaticais. Observem, gente, que sites de notícias, sites especializados, grandes veículos de mídia, de comunicação, eles possuem uma equipe técnica que faz a revisão dos textos de forma muito minuciosa para não deixar passar erros, e se passa algum, rapidamente é corrigido. E também observe que esses canais de grande comunicação, jornais muito importantes, eles prezam pela linguagem formal, porque isso traz credibilidade também para o veículo de comunicação. Então, observem que em sites como esse, de grandes veículos de comunicação, muito difícil você vai encontrar um texto com algum erro gramatical, ok? E nesse texto que nós acabamos de ver, de ler no nosso vídeo, nós encontramos diversos problemas que trazem para a gente problemáticas relacionadas à escrita, à modalidade formal escrita da língua portuguesa. E é sobre essa modalidade que nós vamos refletir um pouco. Então, nós vamos identificar os problemas na notícia, verificar a norma gramatical e reescrever
de acordo com a norma, para que nós possamos aqui fazer um exercício de estudo com a concordância verbal, a concordância que é feita com os verbos, ok? Então, vamos ao nosso texto. Colocando ele mais uma vez aqui, você observa que nós temos um enunciado problemático aqui logo neste início. Então, destacando para vocês, observem que há um problema exatamente neste enunciado. As máscaras contaminadas seria. Observe que nós temos um problema de concordância verbal. Então, especificando esse problema, qual é? Observe, o verbo não concorda com o sujeito na terceira pessoa do plural. Observem que esse enunciado vai fazer a gente refletir sobre a regra geral de concordância verbal. E qual é essa regra? Então, apresentando aí a norma gramatical para vocês, percebam que a norma vai dizer que o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito da oração, ok? Então, o verbo vai concordar em número, singular, plural, e pessoa, primeira pessoa, segunda e terceira pessoa. Lembrando, primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, com quem se fala, e a terceira pessoa, sobre quem se fala. Para cada uma dessas pessoas e também para o singular e para o plural, o verbo possui uma construção diferenciada, ok? Possui uma conjugação diferenciada. Então, a gente tem que fazer a concordância desse verbo com o sujeito da oração, ok? Então, um exemplo. Eu li o livro de José Saramago. Neste primeiro exemplo, observe que o meu sujeito é exatamente o pronome eu, ok? E o verbo ler está concordando com esse sujeito na primeira pessoa do singular. Então, observe que o sujeito eu é um sujeito que corresponde à primeira pessoa do singular, ou seja, quem fala, e, consequentemente, faz o verbo concordar com ele na primeira pessoa do singular. Ok? No segundo exemplo, Marta e João leram um livro de José Saramago. Então, percebam que o sujeito Marta e João, ok? E o verbo ler, que está no nosso predicado, assumiu a forma leram. Por quê? Observem que o nosso sujeito aqui, Marta e João, agora corresponde a uma terceira pessoa do plural. Observe que no primeiro exemplo, um elemento, um sujeito, singular. No segundo exemplo, dois elementos, Marta e João, então, plural. E percebo que Marta e João corresponde à terceira pessoa do plural, então o verbo leram, verbo ler, fica nesta forma, leram, na terceira pessoa do plural também. Então, sempre o verbo vai concordar com o sujeito da oração, em pessoa e em número, ok? Então, como ficaria reescrito aquele enunciado de acordo com a norma? Apresentando aqui para vocês, olha só, as máscaras contaminadas seriam, ok? Observem que aqui o nosso verbo ser, está na terceira pessoa do plural. Por quê? Porque está concordando com o sujeito da oração, as máscaras contaminadas, que corresponde à terceira pessoa do plural. Então, observem que aqui nós temos uma harmonia na frase, na oração, porque o sujeito, aí o verbo está concordando com o sujeito da oração, em número e pessoa. Ok? E temos mais problemas lá naquele texto. Olha só, percebe que a regra básica já trouxe aí para a gente uma evidência de que esse texto pode ser falso, porque essa concordância entre o verbo e o sujeito é uma regra muito básica que nós fazemos automaticamente, ok? Agora, tem algumas regras que precisam de atenção no nosso dia a dia. E temos um enunciado problemático aqui, mais um na realidade. Colocando aí para vocês, observem. Fazem apenas 2 dias. Onde está o problema? Qual é o problema aqui? Observem que o problema, gente, é o verbo fazer. Perceba que o verbo fazer, na indicação de tempo cronológico, deve ser flexionado na terceira pessoa do singular. Mas, professor, por que esse verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular? Porque este é um verbo impessoal. E quando falamos em verbos impessoais, gente, nós não podemos atribuir
a ação dele a nenhum sujeito. Então, percebe que essa oração é uma oração sem sujeito. E por ser uma oração sem sujeito, por não ter um sujeito específico aí, você tem que deixar o verbo na terceira pessoa do singular. Confirmando isso com a nossa norma gramatical, observem, por não se referirem a nenhum sujeito, os verbos impessoais são sempre usados na terceira pessoa do singular. Então, olha o exemplo. Quais são os verbos impessoais? Então, recapitulando esses verbos que indicam fenômeno natural da natureza, choveu, trovejou, relampeou, certo? No sentido denotativo, sempre no sentido real. Se utilizar o sentido figurado, a coisa vai mudar. Ou seja, nós vamos ter aí uma concordância desse verbo com o sujeito, porque ele estaria no sentido figurado. Mas no sentido real, no sentido denotativo, sempre na terceira pessoa do singular. Olha o exemplo, choveu muito ontem. Percebam que o verbo chover está na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque é um verbo impessoal. Mais exemplos. Há muitas pessoas nas ruas. Observe, o verbo haver, no sentido de existir, também é um verbo impessoal e deve ser utilizado na terceira pessoa do singular. Outro exemplo, está muito quente. Observem, o verbo está na indicação de tempo climático, ok? Então, o verbo estar por indicar tempo climático, ok? Percebam o tempo meteorológico, percebam que aí nós vamos ter este verbo como impessoal e ele deve ficar na terceira pessoa do singular, nessa indicação de tempo, ok? Faz 2 décadas que não vejo José. Verbo fazer na indicação de tempo cronológico também, então ele vai ficar na terceira pessoa do singular, porque não podemos atribuir a ação dele a nenhum sujeito, então ele é um verbo impessoal e fica na terceira pessoa do singular. Verbo impessoal sempre na terceira pessoa do singular, ok? Agora, atenção para um ponto com relação ao verbo haver. Então, observando aqui. Quando utilizado no sentido de existir, haver é um verbo impessoal e deve ser usado na terceira pessoa do singular. Porém, o verbo existir é um verbo pessoal e deve concordar com o sujeito da oração. Então, observem este exemplo. No primeiro exemplo, há muitos mistérios naquela casa. Observem que eu escrevi, ou seja, eu utilizei o verbo haver na oração neste primeiro exemplo. Então, como este verbo haver está sendo usado no sentido de existir, ele foi falado, ele foi escrito na oração, então eu devo colocar ele na terceira pessoa do singular, porque é um verbo impessoal. Agora, se de repente você escrevesse no lugar o verbo existir, ou falar o verbo existir, perceba que o verbo existir é um verbo pessoal. Então, a concordância dele ocorre normalmente com o sujeito da oração. Então, se você utilizou o verbo existir, como no nosso segundo exemplo, existem muitos mistérios naquela casa. Observem que o verbo existir está concordando com o sujeito, muitos mistérios, e como sujeito corresponde à terceira pessoa do plural, perceba que o verbo existir ficou na terceira pessoa do plural também, existem. Ok? Então, recapitulando lá o nosso verbo fazer, como ele fica de acordo com a norma, reescrevendo. Perceba que fazem apenas 2 dias está inadequado, está fora da concordância. Então, o verbo fazer tem que ficar nesta forma. Faz apenas 2 dias. Ok? Perceba que o verbo fazer agora está na terceira pessoa do singular. Ok? Outro ponto problemático lá no nosso texto. Então, colocando aqui para vocês e destacando ele, olha só. 1/3 delas causariam. Aqui nós temos um problema relacionado exatamente ao sujeito quando ele traz aí frações, números fracionários. Então, como é que nós vamos verificar essa questão? Qual é o problema aqui? O verbo causar não concorda com o numerador do termo fracionário presente no sujeito da oração. Então, não há concordância. O que a regra vai dizer para a gente? Colocando a regra gramatical aqui para a gente, observem. A norma diz, segundo Segala, um gramático da língua portuguesa, valores numéricos que expressam frações e porcentagens exigem concordância no verbo, ou seja, do verbo, com o numerador presente no sujeito da oração. Então, vamos analisar como funciona na prática, colocando um exemplo aqui. 1/3 da pizza desapareceu.
Observem que o nosso verbo desapareceu está nesta forma aqui no predicado, porque ele está concordando com o sujeito 1/3 da pizza. Observe que o nosso sujeito, destacando para vocês tanto o sujeito quanto o verbo está na terceira pessoa do singular, porque concorda com o sujeito, e observe que no sujeito nós temos um numerador. Aí qual é esse numerador? É o número 1, ok? A palavra um. E percebe que um indica para a gente plural, então o verbo tem que concordar com esse numerador que está no sujeito. Então, como nós temos o número 1, que indica singular, o verbo vai ficar no singular, na terceira pessoa do singular. 1/3 da pizza desapareceu. Ok? Mais um exemplo. 2/3 da pizza desapareceram. Então, observe que o sujeito 2/3 da pizza, ok? Esse é o nosso sujeito, e o verbo assumiu agora a forma desapareceram na terceira pessoa do plural. Por que ficou na terceira pessoa do plural? A gente tem que observar o numerador lá no sujeito da oração. O numerador agora é 2, e 2 indica plural. Então, o nosso verbo também fica no plural. Por isso que ele está na terceira pessoa do plural. Por quê? Porque ele concorda com o numerador presente no sujeito da oração. Ok? Então, já que vimos aqui a regra, sempre quando a gente tiver fração no sujeito, a gente vai fazer a concordância do verbo de acordo com o numerador. Se for o número 1, o verbo fica no singular. Se for 2, 3, ok? E outros números que indicam plural, o verbo vai para o plural. Então, como fica aquele enunciado de acordo com a norma? Reescrevendo esse enunciado, ele fica assim. 1/3 delas causaria. Por quê? Observe o sujeito. 1/3 delas, ok? E o verbo causar, que faz parte do predicado, ele está na terceira pessoa do singular. Por que está na terceira pessoa do singular? Porque está concordando com o numerador do sujeito da oração. Nós temos o número 1. Então, 1 indica para a gente singular, então o nosso verbo vai ficar no singular, na terceira pessoa do singular. Ok? Mais um ponto de atenção neste texto, que é uma notícia falsa. Máscaras contaminadas com Covid-19 são apreendidas, ok? Qual é o outro problema que nós temos aqui? Destacando, mais de 100 mil pessoas poderiam morrer. Qual é o problema aqui, gente? Nesse contexto, o verbo poder não foi utilizado no plural. Percebe que essa regra aqui, nós vamos falar agora de enunciados que indicam para a gente quantidade aproximada, como mais de, menos de, certo? Então, esses enunciados que indicam quantidade aproximada, eles têm uma concordância especial. Observando aqui, percebe que essa concordância vai ser parecida com um dos termos fracionários, ok? Então, de acordo com o Manual de Comunicação da SECOM, ok? Então, Secretaria de Comunicação do Senado Federal, quando o sujeito é precedido por expressões como cerca de, mais de, menos de e outras que indicam quantidade aproximada, o verbo concorda com o numeral presente no sujeito, semelhante ao que nós vimos lá com os termos fracionários. Exemplo, para que fique claro, cerca de 50 milhões de pessoas serão beneficiadas. Então, sujeito, cerca de 50 milhões de pessoas. Então, nós temos a expressão cerca de, que traz para a gente uma ideia aproximada presente aí, e o verbo, na sua forma serão, o verbo ser, no plural. Por que ele está no plural, na terceira pessoa do plural? Porque ele está concordando com o numeral presente lá no sujeito. O numeral é 50, e 50 indica para a gente plural. Então, o verbo fica na terceira pessoa do plural. Ok? Outro exemplo. Mais de um senador votou contra a proposta de lei. Observem que o nosso sujeito, mais de um senador, e o verbo ficou na terceira pessoa do singular, o verbo votar, votou. Por quê? Porque está concordando com o numerador, ou seja, com o numeral presente no sujeito da oração. Temos o numeral 1, então ele indica singular, ok? Então o sujeito fica no singular, sujeito não, o verbo fica no singular também, na terceira pessoa do singular. E como fica aquele enunciado de acordo com a norma, trazendo ele mais uma vez, mais de 100 mil pessoas poderiam, né? Não poderia, mas sim poderiam no plural. Por quê? Percebe que o sujeito, mais de 100 mil pessoas, o verbo poderiam, na terceira pessoa do plural, concorda com quem? Com
o numerador que está lá no sujeito. Percebe que o numeral é 100, e 100 indica plural para a gente, então o verbo fica no plural também, na terceira pessoa do plural, certo, gente? Então observem que notícias como essas, notícias falsas, que possuem erros gramaticais, o erro gramatical é um indício de que essa notícia pode ser falsa, porque veículos de comunicação de grande importância, veículos de grande mídia, eles possuem uma equipe técnica que faz a revisão e evita que erros como esse apareçam em texto. Então, se tem um erro gramatical em uma notícia, já desconfie que pode ser uma notícia falsa. E sempre que você esteja diante de uma notícia falsa, não compartilhe, porque ela tem a finalidade de espalhar desinformação e pode gerar muitos problemas para a sociedade. Ok? Então, visto isto, vamos finalizar a nossa aula aqui.